Olá pessoal, prazer, meu nome é Pedro, sou especialista de implantação na RWTech e vou ensinar vocês hoje a estar usando a função de assinatura digital. Pessoal, antes da gente falar lá do aplicativo, mostrar para vocês onde o funcionário vai assinar, primeiro a gente precisa ali entender como está criando, né, um fechamento de pontos, que nada mais é que proteger um período ali do funcionário, ou seja, trancar o mês anterior que acabou de passar e pedir para que o funcionário veja os dados que foram lançados e assine aquilo, tá? Então, para isso, antes de falar da assinatura, a gente precisa falar do fechamento de pontos. O fechamento de pontos é uma função nova que surgiu dentro da nossa plataforma, tá? E ele já não é muito diferente do que vocês já fazem aí no dia a dia, tá? Obviamente, tem funções a mais ali para complementar, mas aqui eu consigo, por exemplo, estar gerenciando, coisa que a gente já faz no menu da esquerda aqui, né? Que você já deve fazer no seu dia a dia, e também, obviamente, fazendo fechamentos de períodos de tempo ali. A gente vai explicar tudo isso. Pessoal, a ideia aqui então é que eu gerencie, arrume todas as inconsistências e problemas e depois faço o fechamento. Tá? Então, como é que eu faço isso? Para começar, eu entro aqui no fechamento de pontos, já uso a primeira aba de gerenciamento e aqui eu vou escolher que tipo de gerenciamento que eu quero fazer. Se é o gerenciamento por inconsistências, tá? Que é basicamente o gerenciamento de exceções aqui dentro da plataforma, onde eu pesquiso ali por problemas, e como é que eu sei quais problemas eu estou pesquisando? É só eu clicar nessa engrenagem aqui do lado, ó, e ele traz para mim o que eu estou procurando, atrasos e faltas, faltas de registro de ponto, banco de horas que foram gerados, né? Eu consigo criar filtros de problemas que eu estou procurando, então eu quero ver quem está gerando muito banco de horas ali, então eu quero ver saldos acima de 1 hora por dia, né? Eu tenho todo um filtro que eu posso aplicar por problemas que eu estou caçando ali dentro da plataforma e, obviamente, quando eu buscar, ele vai buscar por esses problemas para mim, tá? Para buscar, pessoal, eu tenho que escolher um período de dias a ser analisado, tá? No meu exemplo de hoje, eu vou pegar ali do dia 23 até o dia 30 de junho. E não só isso, né? Eu preciso escolher qual empresa, qual departamento, quais funcionários eu vou querer ver. Então aqui eu tenho uma série de filtros que eu posso estar aplicando, né? Filtros por funcionários, filtros por empresas, né? Se eu quero todos os funcionários de uma única empresa ali dentro da plataforma. Então eu tenho uma série de filtros que eu posso aplicar, tá? Hoje eu vou ser mais simples, vou aplicar um filtro aqui por funcionário, tá? Então eu vou pesquisar aqui por mim mesmo, funcionário Pedro. E aí, né, o sistema vai ter ali, ele vai procurar por funcionário chamado Pedro e procurar as inconsistências do período do dia 23 até o dia 30. Obviamente, pessoal, quando vocês fizerem isso, vocês vão selecionar mais funcionários ali, né? Eu peguei um único exemplo aqui hoje para ficar mais simples e mais fácil de entender. Então, olha que interessante. Eu pesquisei por algumas coisas aqui em cima e tudo que ele encontrou, os dias com inconsistências, ele trouxe para mim. Então, eu tenho o Pedro no dia 23, 24, 25, todos os dias ali ele encontrou inconsistências. Por isso que ele traz ali todas as linhas para mim. Se eu tivesse selecionado mais alguém aqui dentro da plataforma, por exemplo, vamos pegar aqui a Raíssa Gabriele e buscasse novamente, né? Olha como é que ele traria já essas informações para mim. Ele traria ali os nossos nomes misturados, né? Só que ele vai trazer para mim. Pedro achou uma inconsistência no dia 23. Raíssa também. Pedro também achou uma inconsistência no dia 24. A Raíssa também. Então, pessoal, o sistema traz ali pra gente, né, os dias que ele encontrou inconsistência e os funcionários que ele encontrou. Se por acaso eu não tivesse nenhuma inconsistência no dia 27, ele simplesmente ia pular essa linha aqui, tá? Ele ia ignorar esse dia meu aqui. Tá, mas como que eu sei quais são as inconsistências? Então eu tenho uma coluna aqui chamada pendências e nela, se eu parar o meu mouse sobre ela, né, o olhinho mostra ali para mim que tá faltando pontos no dia da pessoa. Então olha só, o Pedro ali, ele tinha que bater ponto às 8h, meio-dia, dá 1h05, ele não encontrou nenhum desses pontos. Então ele já me mostra o que é o problema no dia do funcionário, né? Às vezes, né, eu não vim trabalhar porque fui no médico, então vocês podem lançar justificativa ali, pode editar o horário do funcionário, às vezes foi um dia que você deu folga, pode colocar o código 0, o código folga, né? Quer mudar a regra do funcionário ali também, existe uma aba de parâmetros. Pessoal, o menu de funcionamento aqui não é o nosso foco hoje, né? O que faz cada um aqui, até porque isso já é a rotina de vocês de gerenciar. E sim mostrar que algo que já existia lá no gerenciamento de exceções, está aqui também da mesma maneira, tá? Então, pessoal, você vai gerenciar o funcionário ou dessa maneira ou de maneira geral. A maneira geral ela é mais parecida ali com o gerenciamento de pontos, que provavelmente vocês devem estar mais acostumados. E a regra aqui é a mesma, né? Venho, seleciono quem que eu quero gerenciar ali, tá? E o sistema traz ali para mim os nomes dos meus funcionários, que novamente eu vou escolher os mesmos, eu e a Raíssa. E aí, né, posso buscar ali pelos funcionários e o sistema vai trazer ali para mim
um outro jeito de gerenciar. Pessoal, o primeiro menu, o menu de consistências, ele traz ali pra gente basicamente os erros que ele encontrou. Aqui ele vai trazer todos os dias que eu pedi dos funcionários, né? Inclusive eu acabei pegando só o dia primeiro aqui, eu vou até aumentar, vamos botar os mesmos dias, do dia 23 até o dia 30, só para ficar igual ao outro exemplo. Eu vou buscar aqui novamente, tá? Só estou mudando o período de análise aqui agora. Então, pessoal, ele vai trazer ali pra gente justamente os funcionários que eu pedi nos períodos que eu pedi. Só que aqui eu tenho que abrir o funcionário que eu quero ver. Então, o Pedro aqui, eu vou lá na frente, nessa setinha, e clico aqui para baixo. E olha o que ele traz para mim. Ele traz aquele menu de gerenciamento de pontos que vocês já conhecem. Então, aqui eu poderia fazer ajustes no ponto do funcionário, incluir, ver fotos que o funcionário bateu, colocar observações, lançar atestados. Então, tudo que você já está acostumado lá no menu de gerenciamento de pontos, você tem aqui também. Só que olha só, eu estou gerenciando o Pedro do dia 23 até o dia 30. Terminei, vou lá para a funcionária Raíssa. E aí eu abro a Raíssa aqui e o sistema traz ali para mim o mesmo menu, só que agora eu estou mexendo na funcionária Raíssa, tá? Legal. A parte interessante aqui é que se você quiser, você já tem um olhinho aqui que traz pra gente uma prévia do espelho de ponto. Pessoal, qual que é a ideia de visualizar uma prévia do espelho de ponto, né? Se eu clicar aqui, note que ele vai trazer ali uma tela, ele traz para mim um relatório, traz como uma prévia, porque aquele relatório ainda não foi fechado, não foi feito um fechamento, tá? E a ideia aqui é que os gestores possam dar uma olhadinha e ver se não tem nenhum ponto faltando, alguma coisa ali que ele entende que está errado. Eu já consigo dar uma olhadinha no espelho de ponto do funcionário, um espelho de ponto que ainda é uma prévia, e obviamente, se eu quiser, eu posso vir aqui e fazer ajustes dentro da plataforma. Então, vocês, gestores, já conseguem ver ali o espelho de ponto do funcionário diretamente dessa tela de gestão. Então, uma vantagem aí que o fechamento, né, esse novo menu, trouxe pra gente, tá bom? Então, pessoal, bem legal isso aqui também, né? Você pode estar ali gerenciando, né? Novamente, eu não vou entrar em detalhes como gerenciar, porque é algo da rotina de vocês. Essas colunas que estão aqui, pessoal, elas também são personalizáveis, tá? Aquela mesma engrenagemzinha de inconsistências, ela também serve aqui para o geral. E se eu clicar nessa engrenagem, o sistema vai trazer para mim as colunas que eu estou vendo. Então, caso haja necessidade de você ter alguma coluna a mais ali, todo esse campo da esquerda traz para a gente algumas colunas que de fábrica não vem ativado. E eu posso estar ativando, né, para mostrar nessa tela, tá bom? Então, bem legal isso também, você consegue personalizar suas colunas, gerenciar os seus funcionários e gerar ali, né, dentro da plataforma as correções necessárias. Certo, pessoal? Com isso, né, a gente gerenciou. Eu mostrei as duas maneiras para você que você pode arrumar os pontos dos funcionários. Então, trouxe um atestado, lança, esqueceu de bater um ponto, você insere, tudo que for necessário para você garantir que, olha, agora está tudo certo. Agora a gente pode prosseguir, para o fechamento, que é onde a gente vai ali realmente proteger um período de dias ali do funcionário. Então, pessoal, nessa primeira aba aqui, quando eu seleciono o fechamento, ele vai trazer para a gente um período de análise para eu pesquisar por fechamentos que já estejam ocorrendo. Então, eu vou puxar aqui um período maior, de maio até hoje, e se eu clicar em buscar, ele vai mostrar aqui para mim todos os fechamentos que estão em andamentos, concluídos, cancelados, tá? Isso aqui foi exemplos anteriores que a gente foi criando ali para demonstrar, mas a ideia é que eu consigo ver os que ainda não terminaram, os que já terminaram e os que, né, por algum motivo foram cancelados, tá? Então, às vezes você faz um fechamento errado, você quer cancelar ele, você pode sim cancelar, mas fica um registro ali daquele fechamento, tá? Pessoal, para vocês que estão começando agora, obviamente não vai ter nenhum fechamento no sistema, tá? Então, basicamente, você precisa ali criar um novo fechamento na plataforma, né? E note que aqui em cima tem um novo botão chamado mais novo fechamento, né? Que você clica nele, ele vai para uma outra tela, onde a gente vai criar o seu fechamento. E aqui não tem segredo também, tá, pessoal? A primeira coisa é dar um nome ali para o fechamento. Fechamento vídeo de exemplo. Então, pessoal, aqui eu dou um nome para um fechamento, tá? E eu coloco um período de análise dentro do sistema, tá? Então, eu quero fazer um fechamento do dia. Eu não vou fazer um mês completo aqui, tá? Como a gente vai criando vários fechamentos, mas o ideal seria você trancar um mês inteiro, né? Por exemplo, hoje é dia 1º de julho, no dia que eu estou gravando esse vídeo. Como o mês de junho já acabou, o ideal é que se já tivesse tudo certo, eu viesse aqui e fizesse um fechamento no mês de junho inteiro, tá? Só que no meu exemplo aqui eu vou ser mais simples, eu vou fazer um fechamento ali do dia 23 até o dia 30. Legal. Aqui então, pessoal,
ele ainda não vai conseguir aplicar esse fechamento, porque note que eu não tenho nenhum funcionário incluído dentro daquele fechamento, sendo necessário, nesse momento, eu ali, né, tá cadastrando funcionários na plataforma, clicando, né, no botão mais incluir funcionários que está aqui do lado. Então, esse botão aqui de incluir funcionários, eu vou incluir funcionários dentro desse fechamento. Aqui, pessoal, ele vai trazer uma tela onde você pode buscar por funcionários, tá? Que você queira ali incluir naquele fechamento. E eu vou adicionar ali o Pedro e a Raíssa, tá? São os exemplos de hoje. E aí, pessoal, quando eu clicar em buscar, né, eu preciso clicar em buscar, ele vai trazer para mim que encontrou esses dois funcionários e eles estão permitidos serem inseridos nesse fechamento. Funcionários que já estiverem em outro fechamento nesse período, eu não conseguiria estar adicionando, tá? Eu posso até mostrar ele aqui, mas ele me indica, ó. Você pode até mostrar quem está em outros fechamentos, mas você não consegue incluir. Então, se por um acaso eu criar um novo fechamento daqui a pouco, no mesmo período, e tentar selecionar o Pedro, ele já não vai deixar, porque ele vai falar que o Pedro já está nesse primeiro fechamento que a gente criou. Então, no caso, eu vou adicionar todo mundo aqui, vou confirmar, e estou agora adicionando Pedro e Raíssa a esse fechamento, tá, pessoal? Aqui, novamente, né? Percebam que ele traz os funcionários para mim, eu posso, no menu de ações aqui, tirar essas pessoas desse fechamento. No menu PDF, eu posso visualizar novamente o espelho de ponto do funcionário ali dentro da plataforma. E note que ele ainda é uma prévia do espelho de ponto, porque eu ainda não efetuei o fechamento, tá? E aí, pessoal, o ideal agora é só salvar o fechamento e tá pronto. Se vocês quiserem também, existe um menu de ações em massa aqui, tá? Onde eu poderia selecionar os 2 funcionários, 3, os 4, independente de quantos você selecionar aí. E aqui no menu de ações, poderia remover do fechamento, visualizar o espelho. Então, esse mesmo menu que eu tenho aqui de maneira individual, eu também consigo fazer de maneira coletiva aqui. Legal, efetuei, né? Selecionei os funcionários, vou salvar o meu fechamento. Cliquei no salvar o fechamento, ele vai me avisar. Olha, tem certeza que você quer efetuar o fechamento para essa galera? Quando você efetuar o fechamento, o sistema ele vai trancar aquele período de dias, né? E você não consegue fazer mais nenhuma modificação. Tudo bem, quero confirmar. E note que ele agora vai ali para a aba do em andamento, tá? Então a gente já tem aqui ó, o fechamento do vídeo de exemplo. Ele já está aqui no sistema para mim e ele já está me mostrando esse novo fechamento aqui dentro da plataforma. Legal, pessoal. Se eu vier aqui agora no gerenciamento de pontos, e, por exemplo, tentar inserir um ponto, um atestado, né? Vamos pegar ali o período, né? Do dia 23 até o dia 30. E tentar inserir um ponto para o funcionário Pedro. Então, peguei o período ali que eu fiz o fechamento. Se eu clicar no mais aqui, olha só, o funcionário está em um fechamento. Então, eu não consigo colocar mais nenhum ponto para ele. Eu estou protegendo aquele período. Ah, eu quero colocar um atestado? Posso? Não pode. O funcionário está em fechamento, tá? Posso desconsiderar um ponto dele? Não pode. Então perceba que tudo que foi feito até aquele momento trancou, porque está ocorrendo um fechamento. Tá? Então eu não consigo fazer mais nada para esse funcionário, porque agora entende que o ponto está ok. Tá? Nossa, Pedro, mas e se eu errei alguma informação? É possível eu abrir novamente esse fechamento desse funcionário, desbloquear, editar e depois efetuar o fechamento de novo? Sim, é possível. Tá? Aqui no lápis de edição, na frente desse fechamento que a gente criou, ao clicar ele vai trazer algumas opções para a gente e a gente pode ver os dois funcionários ali e tem algumas opções, como tirar essa pessoa do fechamento, então coloquei o Pedro errado ali, quero tirar, né? Desbloquear os pontos dessa pessoa, então olha o cadeadinho aqui, se eu clicar sobre ele o sistema desbloqueia, eu vou lá, faço as modificações que eu preciso e depois bloqueio. Esse lápis aqui, tá, pessoal? É um lápis que vai ser preenchido automaticamente para vocês que têm aí a nossa assinatura digital, já que eu mostro lá no aplicativo, né? E aqui do lado também tem um PDF, pessoal. Só que olha que interessante, né? Cliquei ali no PDF, ele mostra para mim o formato que eu quero, se é PDF ou se é Excel, mas a gente vai gerar ali em PDF, né? E quando eu clicar em confirmar, ele vai trazer para mim um PDF agora aqui na minha página, né? Só que um PDF sem aquela mensagem de prévia de espelho de ponto. Por quê? Porque agora já houve um fechamento, entende-se que aquele período ele está protegido. E aí agora esse é o espelho realmente final do funcionário. Tá? Legal, vamos voltar então. Né? Então, como eu disse para vocês, esse fechamento já está ocorrendo, eu já não consigo mais ali dentro da plataforma, né, gerenciar esse funcionário. Por quê? Porque justamente, né, eu travei ali o funcionário para naquele período não houver mais nenhuma modificação. Tá, Pedro, e aí, como é que o funcionário assina, né? Para ele assinar, agora a gente vai lá para o aplicativo
E olha que interessante, né? Isso aí é no Easy Point One, tá, pessoal? Aqui no canto inferior esquerdo tem um botão chamado menu. Se você clicar sobre ele, vai ter algumas opções ali, e hoje o nosso foco é aqui, ó, nessa nova função de assinatura de espelho de ponto. Ao clicar aqui, olha só, a gente já tem um espelho de ponto pendente do período que eu pedi, do dia 23/6 até o dia 30/6, tá? E aqui eu consigo ver o espelho de ponto. Então, se eu clicar sobre essa opção, ele traz o espelho de ponto ali pra gente, tá? Dá para dar zoom, por eu estar usando aqui uma transmissão do meu celular pro PC, eu não consigo dar o zoom, mas no celular você consegue, né, aproximar lá com os 2 dedos e o funcionário consegue ver, pode baixar, pode assinar, tá? Se quiser já assinar diretamente, pode clicar na opção assinar documento aqui e o sistema vai perguntar, né, se você quer assinar sem cadastrar uma assinatura ou se quer cadastrar uma assinatura no sistema, tá? Então, se você clicar no assinar sem cadastrar, ele simplesmente vai escrever o nome por extenso lá, né? Uma coisa bem padrão, bem genérica. Mas o funcionário tem também a opção de cadastrar uma assinatura na plataforma. E olha que interessante, se eu clicar aqui, ele vai para o menu de configurações, onde o funcionário deve entrar aqui na parte de cadastrar a nova assinatura. Gente, lembrando, isso aqui é só a primeira vez, tá? Para o funcionário criar uma assinatura dentro do app para ele. E aí, né, eu posso escolher se eu quero assinar com rúbrica ou por extenso. Vamos escolher por rúbrica aqui, que é o mais comum, né? E aí aqui eu simplesmente entro com o meu nome. Pessoal, peço desculpas ainda pela letra, mas como eu estou pelo mouse é um pouquinho difícil ali digitar o nome, né? E aí eu clico em cadastrar e eu visualizo como vai ficar a minha assinatura, posso salvar, tá? A assinatura foi salva com sucesso. E agora eu posso assinar o meu documento. E olha só, ele está perguntando, você quer assinar com essa assinatura que você salvou? Beleza, vou assinar. E nesse momento eu estou concordando com tudo o que aconteceu. E olha só, gente, agora eu não tenho mais nenhum espelho pendente para assinar. E sim, espelhos já assinados que eu posso estar baixando. Então o funcionário tem acesso, né, aos espelhos anteriores ali dentro da plataforma, certo? Vamos voltar lá para o site? A parte do funcionário é basicamente essa, né? Ele só vai assinar concordando com o que ele viu ali. Se a gente vier aqui no site agora e pegar esse nosso fechamento do vídeo de exemplo aqui e clicar em editar, a gente já vai ver que, olha só, o funcionário Pedro aqui já está com um verdezinho no lápis dele. Isso significa que eu já assinei lá no aplicativo. Então, quando todo mundo assinar, esse fechamento vai passar para concluído, tá? E se eu clicar naquele PDF que a gente viu agora há pouco aqui no fechamento e visualizar o espelho de ponto de novo do funcionário, pessoal, olha que legal, lá no rodapé já está aparecendo a minha assinatura que eu fiz pelo celular, né? Então a assinatura que eu fiz lá já refletiu num documento dentro aqui da plataforma, tá? Então bem legal, né? Isso aí a gente pode estar assinando. Pessoal, legal. Eu vou forçar aqui, eu vou pedir para esse fechamento encerrar, clicando aqui no verdinho, só para a gente ver, né? Todo mundo assinou, então o que aconteceria? Quando todo mundo assinar o seu fechamento, basicamente ele vai para a aba de concluídos ali, né? Perceba que o fechamento de vídeo de exemplo já está aqui, ou seja, ele entende que naquele momento aquele fechamento encerrou-se, né? Os funcionários assinaram, todo mundo está de acordo, está concluído. E o legal é que se vocês quiserem, vocês podem aqui também clicar nesse último botãozinho verde aqui e exportar o arquivo para folha de pagamento, tá? Se você não sabe o que é isso, tem vídeo no nosso canal explicando, mas eu consigo fazer essa exportação por aqui também. Eu posso excluir aquele fechamento, posso cancelar, então, mesmo assinando, houve um erro, a gente precisa cancelar esse fechamento e fazer um novo. Pode cancelar, e obviamente eu posso editar, ele vai voltar a gente para aquele menu que a gente viu, né? Que a gente consegue estar ali visualizando os funcionários e que todo mundo assinou, visualizar o espelho de ponto dessa galera, né? E o legal é que ele já joga o status para a gente como concluído, quem foi que criou aquele fechamento, né? Então, pessoal, a ideia é basicamente essa, tá? Recapitulando, né? Eu faço um fechamento ali, eu faço um gerenciamento, eu escolho um período, eu protejo aquele período, peço para o meu funcionário assinar via app e uma vez que ele assine, aquele fechamento dá como concluído e você pode continuar para o próximo mês aí. Quando finalizar o próximo mês, você repete o processo, criando um novo fechamento e pedindo para o funcionário assinar aquele novo mês. Legal, pessoal? Qualquer dúvida aí, só chamar. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.